Léon Walras levou a coisa mais a sério em termos de equilíbrio e desenvolveu modelos de equilíbrio geral com equações simultâneas tentando descrever vários mercados. Depois ele teve o reforço de peso do Vilfredo Pareto na Itália, mais ou menos em 1910. E hoje essas escolas de equilíbrio parece que renasceram a partir dos anos 70 com a chamada revolução das expectativas racionais. O que os austríacos têm a dizer sobre isso? De uma forma muito simples, está tudo errado. Pois... Mas essa de equilíbrio geral, acho que precisou muito do Debré, né? Porque ele conseguiu fechar mesmo. Também é, mais tarde, claro. Antes dele era tudo um negócio que não batia, né? A partir do Debré, e do Kenneth Arrow, os dois, isso foi por volta de quê? 1960, né? Por aí. Depois veio o Lucas, Sargent, pessoal de expectativas racionais, e saiu por essa linha. O que os austríacos têm a dizer sobre isso? Olha, isso não serve para nada, a não ser para impressionar seus familiares, como disse o André aqui. Você vai numa festa num sábado, leva embaixo do braço um modelo de equilíbrio geral, pronto, você mostra a sabedoria, dada a quantidade de letras gregas e de equações que aquilo ali embute. O que nós estamos interessados em estudar é o mundo real, que é um mundo subjetivo. Uma pergunta importante: custos determinam preço ou preços determinam custos? Vocês lembram do anúncio que tinha na televisão há alguns anos atrás, de um biscoito? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Lembra desse? Isso deve ter uns... Tem mais de 10 anos. Em algumas provas eu colocava essa pergunta. Na época que o Cris era aluno de graduação, porque eu achava esse anúncio inteligente, eu ficava pensando. E colocava nas provas para ver se algum aluno respondia e dava uma resposta satisfatória, porque eu também não tinha encontrado uma resposta satisfatória. Eu digo, pode ser que algum aluno consiga me responder isso. Primeiro eu colocava nas turmas de mestrado, de graduação, depois em turmas de mestrado, depois até em turmas de doutorado. No fundo, como é que a gente responde essa pergunta? Vamos considerar uma economia muito simples mesmo, com 3 estágios de produção. Uma fazenda que produz trigo, um moinho que compra o trigo do fazendeiro e fabrica farinha, e depois vende a farinha para o primo da esposa do professor André de Azevedo Alves, que tem uma padaria, né, lá em Portugal, para o padeiro. E o padeiro vende ao consumidor. Então, nós temos ali, de uma maneira muito simples, uma fazenda, depois o moinho, depois o padeiro e o consumidor comprando trigo. Como é que eu posso ler esse desenho? Primeiro, eu posso ler da esquerda para a direita e de baixo para cima. Segundo, eu posso ler da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se eu leio da esquerda para a direita, eu vou estar percorrendo o caminho da produção, o caminho da oferta. O pão começa a ser produzido lá do lado esquerdo, quando o sujeito bota a semente de trigo na terra. Com o tempo, ele vai se transformando, vira trigo, depois o trigo vai se transformar em farinha, a farinha vai se transformar em pães. Então esse é o caminho da oferta. Por que as alturas daqueles retângulos vão aumentando? Porque em cada etapa dessa estrutura de produção, ou como se diz modernamente, cadeia produtiva, não gosto dessa expressão, mas todo mundo usa. Eu prefiro, como austríaco, falar estrutura de produção. Em cada etapa, você vai adicionando valor. É claro que a farinha tem que ter um valor mais alto do que o trigo, senão não compensaria o moleiro, né, o dono do moinho, comprar o trigo para fazer farinha. Ele ia ter prejuízo. E o padeiro também tem que ter o seu lucro, então ele tem que comprar. Aqui, é claro, eu estou supondo que para fazer pão fosse necessário só farinha,
porque no mundo real é mais complicado. E você chama isso de valor adicionado. O valor adicionado vai crescendo em cada etapa da cadeia produtiva. Se eu leio da direita para a esquerda, eu vou estar percorrendo o caminho da demanda. O consumidor paga ao padeiro pelo pão. O padeiro paga ao seu fornecedor pela farinha. E o moleiro paga ao produtor de trigo pelo trigo. Aí eu vou estar percorrendo o caminho de quê? Da demanda. O caminho da demanda. Esse exemplo simples é muito útil para ilustrar o que eu vou dizer em seguida. O Menger chamava de bem de primeira ordem ao bem final. No caso do meu exemplo simples aí, o bem final, o bem de primeira ordem é o pão. Um bem de segunda ordem, na nomenclatura do Menger, é um bem que é utilizado para produzir um bem de primeira ordem. Então, no meu exemplo, é a farinha. Um bem de terceira ordem é um bem que é usado para fazer o de segunda ordem. Agora, essa classificação não é assim tão exata. O pão pode ser um bem de primeira ordem, mas também pode não ser. Eu posso usar o pão para comer. Aí ele é um bem de primeira ordem. Mas eu posso usar o pão para fabricar, por exemplo, um bolinho italiano chamado porpetta, que leva pão. Ele é um dos ingredientes. Aí ele seria um bem de segunda ordem. E o bem de primeira ordem seria a porpetta, que é uma almôndega muito melhor, né? Diga-se de passagem. Então isso vale para todos os produtos. Repara, nós podemos aproximar esse desenho por um triângulo. Se você imaginar uma hipotenusa partindo daqui e chegando até lá o alto do último estágio. E olha o fator tempo. O fator tempo aparece aí? Aparentemente não, mas ele está implícito aí. O tempo começa a ser contado aqui, ó, no início da produção. O tempo de produção de um bem ou serviço. Isso a gente vai ver melhor na teoria do capital. O pão, na verdade, começa a ser produzido aqui, quando alguém planta lá a semente de trigo. E vai se desenvolvendo. No meio do caminho tem alguma coisa que ainda não é pão, mas já não é mais trigo, que já tem um certo valor. E que no mundo real também não serve só para fazer pão. Farinhas tem outras 1001 utilidades, como o bombril. Então eu tenho sentido da produção e eu tenho sentido da demanda. E como eu falei, as alturas dos retângulos aumentam porque o valor adicionado tende a crescer, normalmente. Para os austríacos, imagina a seguinte situação. É uma crítica direta à teoria do valor e às teorias que dizem que os preços são determinados pelos custos de produção, que é a teoria que prevalece. Se você lê os jornais, vê as entrevistas de muitos economistas, eles olham para os custos e dizem, os preços subiram porque os custos aumentaram. Isso é uma parte da história, mas não é a história. Imagina, vamos fazer uma construção imaginária misesiana. Imagina que alguém fosse para a televisão, um programa de muita audiência, domingo de noite, um certo doutor que entende de tudo, de todos os assuntos, desde a astrofísica, passando pela medicina, microbiologia, e declarasse assim, pão faz mal à saúde, não comam mais pão. E todo mundo acreditasse nele. Qual seria o valor do pão? Seria zero, tá certo? Se ninguém mais comesse pão, se todos decidissem, não vamos consumir mais pão, porque pão faz mal, pão engorda, sei lá. O valor do pão seria zero. Supondo que farinha só servisse para produzir pão, qual seria o valor da farinha? Bom, se ninguém compra mais pães, se a farinha só é usada para produzir pães, então o valor da farinha também vai ser zero. E qual seria o valor do trigo? Supondo que o trigo também só servisse para fazer farinha, também seria zero. Então,
O preço é determinado pela demanda. Juan de Mariana, lá em Salamanca, já escrevia isso há séculos, 200, 300 anos antes das pessoas descobrirem isso. O valor é gerado pela utilidade marginal e, portanto, são os preços que determinam os custos. Se não existe demanda, não importa que o custo de produção seja altíssimo. Se não existe demanda, o preço daquele bem vai ser zero, porque ele não tem valor. Na verdade, se você olhar com calma, você vai ver que custos são preços, com sinal trocado. Se eu sou padeiro e compro farinha do Bernardo, para mim, isso vai ser um custo. Para ele vai ser um preço. Eu estou pagando e ele está recebendo. Então, para os economistas da escola austríaca, o principal componente na determinação do valor é a utilidade marginal e são os preços que determinam os custos, ou seja, dependem da demanda. É claro que não depende exclusivamente da demanda, mas é a demanda que vai determinar, ou a procura, né, que vai determinar os preços. Eu posso simplificar aquele desenho e traçar um vetor de demanda e um vetor de oferta, sem espantar, eventualmente, os puristas que vierem a ver o vídeo que está sendo gravado. Por que eu estou usando um gráfico? Que é uma coisa que os austríacos tradicionais simplesmente não usavam. A única resposta que eu dou é para simplificar e para poder comparar com a mainstream economics. Eu não estou deixando de ser austríaco, não vou deixar de ser austríaco agora nem por um minuto. Aqui começa a produção do pão. O tempo é contado da esquerda para a direita. Quando você chega aqui na última etapa da cadeia produtiva, no bem de primeira ordem, acompanhando o vetor de demanda, o vetor verde, você vai ver que ele tem um valor mais alto do que todos, tal como no desenho. E no vetor de demanda, você vê que ele vai decrescendo. Posso chamar de vetor porque tem as propriedades da análise vetorial, mas isso não é importante para o que a gente vai falar agora. Eles têm módulo, têm direção e têm sentido, né? Então você pode chamar de vetor, matematicamente pode chamar de vetor. Repara que os dois vetores podem ser paralelos, podem coincidir ou podem se cortar. Essa é a vantagem da gente usar, às vezes, o instrumental gráfico para ilustrar, ajudar a gente a pensar melhor. Em vez de gastar 100 mil palavras, a gente gasta 50 mil e mostra o resto num gráfico. Quando os economistas vão estudar microeconomia na mainstream, eles aprendem, geralmente no curso em Micro 2, né, Micro 1 estuda a teoria do consumidor, em Micro 1 você aprende que o consumidor é um sujeito que maximiza a utilidade. Então é como se nós fôssemos ao supermercado com uma tabelinha de utilidades marginais e o equilíbrio se dá, quem estudou economia sabe disso, quando o consumidor equilibra a utilidade marginal do bem A dividida pelo preço do bem A é igual à utilidade marginal do bem B dividida pelo preço do bem B é igual à utilidade marginal do bem N dividido pelo preço do bem N.